Oi, eu sou o Daniel, estudante de Biologia na Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre herbários. Mas você sabe o que é um herbário? Os herbários são coleções científicas de materiais botânicos de diversos ecossistemas, principalmente de plantas terrestres, mas também podem incluir algas, líquens e fungos. Esses materiais podem ser parte de um indivíduo ou um indivíduo completo, e são geralmente preservados secos e prensados, organizados em exsicatas devidamente catalogadas. Essas exsicatas, ou herborizações, correspondem ao material seco e prensado, fixo a uma cartolina branca, seja ele uma planta, uma alga, um líquen ou um fungo. Além disso, eles contêm etiquetas com as informações da espécie, características do ambiente em que foi coletado, local e data de coleta, além do nome do coletor e um nome de identificador do material, dentre diversas outras informações relevantes. Além do material seco e prensado, alguns materiais podem ser armazenados de forma diferente. Por exemplo, podem ser preservados em algum tipo de líquido conservante, normalmente álcool diluído em 70% ou formalina diluída em 4%. Para a conservação em líquido, o material é imerso no líquido dentro de um frasco de vidro. O recipiente que contém o líquido é então selado para evitar a evaporação, entrada de ar e contaminantes. Essa técnica é especialmente útil para materiais botânicos com estruturas sensíveis ou que não podem ser fixados em cartolina. Também é possível a conservação em sílica secante, uma técnica de preservação feita em herbários e que envolve a desidratação do organismo e a preservação em um meio seco e inerte. A sílica secante é um material com alta capacidade de absorção de água, o que torna possível a desidratação sem danificar o organismo. Além desses métodos, existem muitos outros, como a conservação em pó, na qual os organismos são secos e armazenados triturados, a conservação em parafina, que inclui os organismos em blocos de parafina e é útil para estruturas sensíveis, e o congelamento, no qual o organismo é seco e prensado para então ser armazenado em baixas temperaturas, geralmente abaixo de menos 80 graus Celsius. Apesar de existirem diferentes formas de preservação em um herbário, a forma mais comum, em geral, é o uso de uma cartolina. Vamos conhecer um pouco dessa técnica? Para a produção de uma exsicata, o material vegetal coletado é delicadamente posicionado sobre uma superfície como papel, cartolina ou papel jornal, cuidando para que todas as porções do material sejam de fácil visualização, que não estejam sobrepostas e nem retorcidas. Isso porque a herborização servirá como ferramenta para estudos futuros e corresponde ao cartão de visita desse indivíduo, que possibilitará estudar se esse espécime tem estruturas características, como folhas arredondadas ou aguçadas, folhas numerosas ou escassas, além de formato da estrutura reprodutiva ou dos frutos. Uma vez posicionado no jornal ou na cartolina, várias exsicatas são colocadas juntas em uma prensa, intercalando algum tipo de papel absorvente, geralmente jornal ou panos de algodão. A prensa, então, é levada a uma estufa para secagem por alguns dias. No caso de exsicatas de macroalgas, sua confecção é um pouco particular, pois elas são difíceis de esticar para secar quando estão fora da água. Então, como é feita a exsicata de uma macroalga? No caso das macroalgas, a técnica para a produção das exsicatas é semelhante à utilizada para as plantas terrestres. As macroalgas são retiradas cuidadosamente de seu ambiente natural, evitando danificar a amostra. Em seguida, as macroalgas são limpas, retirando-se qualquer material estranho que possa interferir em sua preservação, e são esticadas em uma cartolina resistente. A secagem em estufa de várias exsicatas de macroalgas e a prensa das mesmas é realizada utilizando um tecido macio e absorvente, para separar cada uma delas e evitar que grudem. É muito importante que em cada exsicata haja uma ficha de identificação, contendo informações sobre o material coletado, como características e a região da coleta, além do autor. Além disso, a herborização, quando ingressada em um herbário, registrado nacionalmente ou internacionalmente, recebe uma numeração chamada voucher, o que permitirá que o registro e as suas informações sejam de acesso livre e disponível para toda a comunidade científica que queira estudar esse exemplar. Os herbários são verdadeiros repositórios do ecossistema, pois neles são depositados uma extensa variedade de materiais presentes na natureza e que são essenciais para o estudo da diversidade vegetal. Com as informações registradas, também podemos extrair informações sobre conservação, ecologia, fisiologia, farmacologia e agronomia. Assim, cada exemplar em um herbário é uma fonte insubstituível de registro de biodiversidade vegetal, servindo como referência para identificação, pesquisa e educação. Dessa forma, o herbário abriga uma coleção de organismos que permitem diversos estudos. O Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo tem seu próprio herbário, o Herbário SPF. Chamado assim pois ele é uma coleção de plantas secas que foram coletadas principalmente na região da Serra do Mar, que é uma área da Mata Atlântica localizada no litoral do estado de São Paulo. A sigla SPF significa Serra do Mar, Paranapiacaba e Faixa Atlântica. O acervo possui cerca de 300 mil coleções de algas, plantas vasculares e madeiras, uma das maiores coleções da América Latina.
Um estudo feito em 2015 demonstra a grande utilidade dos herbários e a conservação dos organismos na pesquisa. Pesquisadores espanhóis do Centro de Investigações do Meio Ambiente Atlântico utilizaram hesicatas da alga parda Fucusgiri para avaliar os efeitos do aquecimento global sobre essa espécie de alga. Neste estudo, foram analisadas hesicatas coletadas entre 1972 e 2012, e os pesquisadores notaram significativas mudanças nestes organismos ao longo dos anos, e atribuem algumas dessas mudanças a alterações ambientais ocorridas na região. As hesicatas mais recentes desse material apresentam um tamanho menor que as algas mais antigas, observando-se também diferença no vigor reprodutivo. A alteração mais notável com relação ao ambiente em que essas algas vivem diz respeito à temperatura da superfície do mar, que sofreu um aumento de mais de 1 grau Celsius. Este caso pode nos mostrar a grande importância que os herbários possuem na pesquisa em geral, além de evidenciar a importância do cuidado com o meio ambiente e a busca pela diminuição dos impactos ambientais causados pelas ações humanas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.